Muito bom dia, Ijuí, toda a região. Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e esse é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje, uma conversa muito especial. Sempre as conversas são especiais, mas hoje passa de especial. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Fábio André Franchi, que é diretor lá do Instituto de Oncologia de Ijuí, Oncoclínicas, meu sócio, meu colega, meu mentor intelectual. Uma pessoa com quem eu aprendi não só tudo que eu sei sobre oncologia, mas com quem eu aprendi muito da minha conduta de vida também, como cidadão, como médico, como pessoa, como amigo, né? Então nós estamos aqui uma dupla de grandes parceiros, mas o Dr. Fábio vem hoje aqui e a gente agradece sempre ao Fábio quando ele consegue abrir um tempo na agenda dele, que é uma agenda extremamente ocupada. O Dr. Fábio esteve esta semana, na terça-feira, em Brasília, onde houve uma sessão solene no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e essa sessão solene foi em homenagem à pesquisa clínica, aos pesquisadores, ao Dia Internacional da Pesquisa Clínica, que foi no dia 20, na terça-feira. E dentre todos os brasileiros, o Dr. Fábio foi escolhido, foi convidado a abrir essa sessão solene com um discurso na Câmara dos Deputados, ocupou lá brilhantemente na mesa diretora da Câmara, ao lado da deputada Rosângela Moro, né, esposa do juiz Sérgio Moro, que foi uma das organizadoras desse evento. Para vocês terem uma ideia sobre isso, sobre a importância, o destaque do ijuiense, nascido em Ijuí, filho do seu Egone Franchi, que foi vereador, médico, fundador do CACOM aqui, a pessoa que não só vive em Ijuí, mas decidiu ficar aqui, decidiu manter a sua carreira aqui e, mais ainda, decidiu não ir embora de Ijuí para assumir novas responsabilidades. Eu escutei de um deputado federal que são raros os gaúchos que utilizaram aquele púlpito, a tribuna do Congresso Nacional, que não tenham sido eleitos para isso. Então, são raros os cidadãos sem mandato, acho que nunca concorreram, não são parlamentares, que puderam utilizar aquela tribuna, e ainda mais que sentou-se na mesa da Câmara Diretora na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, foi uma honra muito grande para o Rio Grande do Sul, para Ijuí principalmente, para nós pesquisadores e médicos, para o Dr. Fábio, então, nem se fala. Além dessa grande honraria, o Dr. Fábio Franchi, ele é presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, que é a entidade que representa os maiores pesquisadores e as maiores instituições de pesquisa em todo o Brasil, em todas as áreas, não só na oncologia. Dr. Fábio também é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e hoje é líder nacional de pesquisas clínicas do Grupo Oncoclínicas, que agora o Instituto de Oncologia de Ijuí passa a fazer parte, né, do Grupo Oncoclínicas. O Grupo Oncoclínicas, e eu tive na outra sexta-feira, lá em uma das sedes, a gente em reunião, e eu tive uma atualização sobre o tamanho do grupo. Além de mais de 150 clínicas no Brasil, presença na Europa, na Espanha com pesquisa clínica e na Arábia Saudita, também com parcerias nos Estados Unidos e em Israel, o Grupo Oncoclínicas possui no Brasil mais de 1.000 oncologistas, o número já atualizado. E eu já havia falado que tem mais de 3.000 médicos, são mais de 12.000 médicos entre médicos funcionários e médicos associados. E o Dr. Fábio coordena no Brasil todo toda essa turma de 12.000 médicos no sentido de pesquisa clínica. Então, nós estamos aqui com um filho de Ijuí, meu sócio, meu amigo, uma pessoa que muito fez por essa cidade e que representa hoje o maior exponencial em se tratando de pesquisa clínica no Brasil. Lembrando que nós temos nesse país imensas figuras na pesquisa clínica, grandes pesquisadores. Aqui no Rio Grande do Sul também grandes pesquisadores. E o Dr. Fábio liderando todo esse grupo.
Muita honra de estar te recebendo aqui, meu amigo. Obrigado por ter cedido tua manhã de sábado. Corrida, sei que você está indo agora na semana que vem, tem compromisso nos Estados Unidos. Tá puxada a agenda. Ontem fomos até tarde, o Dr. Fábio continuou até tarde, a agenda não termina quando escurece. Bom dia e desculpa eu ter rasgado o lençol e a seda aqui. Temos que puxar a brasa para o nosso lado sempre. Bom dia, Aníbal. Prazer imenso já estar aqui mais uma vez nesse tradicional espaço dos sábados, que é um espaço onde a gente pode falar com a nossa comunidade. E é importante que, mesmo que a gente tenha um trabalho nacional e até internacional, a gente mantenha essa relação e esse contato com as nossas raízes. A gente sabe da nossa escolha. Eu retornei para Ijuí, você escolheu Ijuí como tua cidade, né, para trabalhar e para morar e para viver. Não é à toa que tem o título de cidadão, né, benemérito ijuiense e toda essa trajetória, ela não é de um dia para o outro. Isso é um trabalho árduo, construído ao longo de anos, onde eu ousei sonhar junto com os meus parceiros, e você é o principal deles, e que a gente pudesse estruturar um serviço de oncologia de qualidade em Ijuí, que começou com o CACOM e com o serviço do SUS, mas que hoje a gente entende que pode fazer um trabalho de projeção nacional. E a entrada para o Grupo Oncoclínicas nos proporciona isso. São 140 clínicas espalhadas pelos mais diversos estados do Brasil. A operação da pesquisa clínica, na qual eu assumi a liderança, tem hoje centros de pesquisa em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Uberlândia, Brasília, Recife. Existem várias outras praças interessadas em também replicar um modelo que passa a ser o padrão, que é um modelo da Oncosite. Então isso me dá muito orgulho. Quando eu recebi o primeiro contato e o primeiro convite, não só para liderar, mas a Oncoclínicas dizendo: eu quero um modelo de vocês, eu quero que esse seja um modelo para o Brasil inteiro. Mostra da nossa seriedade, do nosso profissionalismo, do trabalho que a gente consegue fazer junto à comunidade, aquilo que nós acreditamos que é poder trazer um tratamento digno, de vanguarda, inovador para a população de Ijuí e da região. A gente começou com esse pequeno sonho, o Aníbal começou atendendo em Ajuricaba e aí veio para Ijuí. Nova Ramada. Vamos corrigir o tamanho da cidade. E aí a gente foi expandindo esses horizontes, imaginando sempre que é possível a gente trabalhar em prol dos pacientes. E não só os pacientes privados, e hoje é importante a gente colocar, 70% dos pacientes oncológicos do Brasil são atendidos pelo SUS, 30% ou 25% são pela iniciativa privada. Mas o trabalho também na diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia é um trabalho em benefício dos pacientes do SUS. Por quê? Porque nós conseguimos lá trabalhar as políticas públicas diretamente com o Ministério da Saúde. Hoje nós colocamos quais são as diretrizes para o tratamento oncológico no Brasil. Isso é respeitado pelo Ministério da Saúde, pelo Poder Judiciário. Então, quando você for consultar qual é a melhor opção de tratamento, é a diretriz de cada câncer, de cada doença da Sociedade Brasileira de Oncologia, que é aceita como a diretriz oficial. Isso é um trabalho extremamente sério, ela é revisada ano a ano com os melhores especialistas de cada área, e isso nos dá um alcance político também de nós podermos trabalhar junto ao Ministério da Saúde sempre um acesso melhor para esses pacientes. E a pesquisa é um complemento disso. Hoje nós sabemos que o SUS, infelizmente, não oferece os melhores tratamentos, as tabelas são defasadas, a judicialização acaba sendo uma tentativa de acesso, mas que fica cada vez mais complicada, porque o cobertor é curto e não existe financiamento para isso. E aí vem a pesquisa, não só com a oportunidade de trazer ciência e inovação para os nossos pacientes e recursos também, né, porque são investidos bilhões de dólares todo ano em pesquisa clínica, mas a possibilidade dos pacientes participarem de estudos clínicos. Então esse é um trabalho que ele vai se multiplicando, ele vai se capilarizando de diferentes formas e de diferentes benefícios, e todo o trabalho que você tem, que todos acabam sendo beneficiados, principalmente os pacientes, é um trabalho que recebe muito apoio.
E é exatamente por isso que eu fui convidado para ser o presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, porque essa discussão e esse debate da melhora do ambiente da pesquisa e do processo regulatório levou a nossa lei Afonso Haas, que partiu aqui de um paciente de Juí, e possibilitou então que a gente tivesse essa projeção nacional. E o interessante, por que existe o Dia Internacional da Pesquisa Clínica? É um momento que nós comemoramos que a ciência auxilia a humanidade. É um momento que nós comemoramos que nós estamos vivendo mais, que já não morremos mais de doenças infecciosas, de doenças cardíacas e nem de câncer. A gente já tem cura para diversos tipos de câncer. Você que está em casa, que toma qualquer tipo de remédio para o coração, para a pressão, para diabetes, para o colesterol, esse tratamento passou por uma pesquisa clínica. Você que recebeu uma vacina, que felizmente nos traz proteção, isso passou por uma pesquisa clínica. Um simples remédio para dor de cabeça passou por pesquisa clínica. Então a pesquisa nos traz possibilidade da gente poder viver melhor, liberto de vários tipos de doença. Essa história começou em 1747. O Dr. James Lind, que era um médico britânico, durante uma viagem de navio, um navio inglês, vários marinheiros estavam com escorbuto. Ele estava lá, não tinha escorbuto, para as pessoas saberem, é uma doença, é um agravo que dá na saúde, que perde força e chega até a morte por deficiência grave de vitamina C. E ele, tendo essa suspeita de que repondo vitamina C isso poderia melhorar, ele fez várias composições, elixires e também suco de limão. E aí ele viu que quem reponha a vitamina C se curava. Então esse foi o primeiro ensaio clínico conhecido na história da humanidade, foi publicado em 1747. Fez a bordo dos navios, né? Porque quem sofria de escorbuto eram principalmente os marinheiros, que saíam naquelas grandes navegações, passavam meses dentro do navio, com fonte de alimento seco, né? Sementes ou farináceos e o peixe. E carecia de vitamina C, e o marinheiro começava a ficar fraco no meio da viagem, e às vezes morriam, não conseguiam caminhar quando voltavam, tinham perda de força. E tu sabe, Fábio, qual foi a fonte de vitamina C que eles usaram nas viagens? Laranja estraga, fruta estraga. Eles levavam cebolas, eles plantavam cebolas nos convéses do navio, e os marinheiros comiam cebolas cruas, mastigavam aquelas cebolas cruas. Então tu imagina o bafo da turma, né? Fora a ausência de banho. Bom, e essa história é muito bacana porque mostra o quanto de lá para cá a medicina evoluiu. Nesses próprios últimas décadas, o quanto o tratamento oncológico evoluiu. Hoje nós prescrevemos tratamentos como a imunoterapia, como drogas-alvo, que nós testamos aqui. Eu atendi uma paciente ontem que faz um tratamento oral com comprimidos para câncer de mama metastático, e que ela nunca fez quimioterapia na vida, ela só tomou comprimidos. E esses comprimidos foram desenvolvidos aqui, e nós participamos da publicação na maior revista científica do mundo, que foi o New England Journal of Medicine, e tendo o meu nome como um dos autores. Então isso é um orgulho imenso. E foi uma grande sensação, acho que foi 2019, foi na ASCO de 2019, onde ele foi publicado e apresentado no Congresso americano, e foi realmente assim mudou algo, conceitos, né? Mudar conceitos e mudar o tratamento. O Fábio nunca fala nisso, as pessoas, o Fábio, esses dias um amigo nosso, um médico, disse que o Fábio parece um monge, que ele gosta de trabalhar sentado, quieto num canto, sem falar muito, e eu falo bastante. Mas esse congresso de 2019, para mim, ele é muito marcante, porque o Brasil ficou em destaque no congresso, e a principal sessão do congresso americano, que é o maior congresso do mundo de oncologia, o Fábio estava lá como autor principal. Foi a sensação do congresso, a CNN falando com ele, a BBC falando com ele, né? E aqui em Juiz as pessoas não passavam pela cabeça que em 2019 tu mudava o paradigma do tratamento de câncer no mundo, né? E eu acho que isso assim, isso é fantástico, sabe? Que isso só evolui, mas são as possibilidades que a gente tem através da pesquisa científica, e por isso que é importante a gente desmistificar algumas coisas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco.
voltando um pouquinho para o Dia Internacional. Então, há cerca de um mês atrás, ou até mais, acho que foi no final de março, eu participei de um encontro de pesquisa clínica em São Paulo, a convite do meu amigo Dr. Fernando Maluf, que é hoje é um expoente em oncologia no Brasil inteiro, atende várias celebridades, e aí a deputada Rosângela Moura estava nesse evento e ela me viu falando sobre a lei da pesquisa, né? Eu fiz a abertura do encontro junto com o Dr. Fernando Maluf, e aí gentilmente ela me ligou dizendo: Fábio, eu quero fazer um dia especial, né, em uma sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Pesquisa Clínica, e gostaria que você fosse o orador dessa sessão. E para mim fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Não conhecia a deputada Rosângela? Não conhecia o trabalho dela, exatamente por ser uma pessoa pública, e para minha grata surpresa foi realmente assim um dia muito especial, um dia muito impactante, e o universo conspira, porque exatamente no meu deslocamento para São Paulo, no aeroporto de Congonhas, encontrei a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que é a autora da lei da pesquisa. Tomamos um café juntos e na outra manhã a senadora estava lá participando também, né, presencialmente da sessão solene. Então foi um dia espetacular. À tarde nós participamos também de um debate técnico num grupo de trabalho que existe para doenças raras, né, e alguns cânceres de tipo mais raro, com a presença da Anvisa, com a presidência do Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, através dos seus coordenadores, e foi um outro trabalho também técnico muito legal e muito impactante, porque a gente começou a discutir também qual é o futuro da regulamentação e da legislação. Por quê? Porque isso vai destravar todo o acesso do Brasil a novas pesquisas. Uhum. A gente vai começar a pesquisar mais tipos de tratamento aqui, principalmente em oncologia. E aí, vocês imaginam que exatamente nesse momento eu assumo a posição de líder do Grupo Oncoclínicas, porque isso nos possibilita agora ter acesso ao Brasil inteiro. Então, se a gente não tiver tecnologia para desenvolver algum tratamento aqui, como, por exemplo, terapia celular, CAR-T-cell, transplante de células de defesa, transplante de medula óssea, nós vamos ter isso dentro do grupo. E então o paciente de Juí que for atendido dentro da Oncoclínicas IOI, dentro da Oncosite, se ele não tiver opção aqui, e nós queremos que, né, quase todos tenham, mas se faltar algum tipo de tecnologia que não tem aqui, a gente pode direcioná-lo imediatamente para tratar em São Paulo ou no melhor local possível no Brasil. Então, imaginem o acesso que os nossos pacientes de Juí passam a ter agora para o tratamento do câncer. Não existem limites, não existe mais o impossível. E isso tudo graças, né, a essas conexões e essas parcerias que nós estamos estabelecendo e que vão nos possibilitar que a gente faça isso. Citando um outro exemplo aqui, eu tive uma paciente de outra cidade, uma paciente bem esclarecida, nos procurou com câncer de ovário, e o câncer dela era um câncer extremamente desafiador, era uma doença incomum, e aí nós conseguimos discutir o caso dela numa sessão clínica com o Hospital Dana-Farber, para quem não conhece, é um dos principais hospitais de câncer do mundo, que está situado em Boston, ligado à Universidade de Harvard. Então, daqui de Juí, o caso dela foi discutido nessa sessão, foi determinada a conduta, foi feita uma avaliação genética, e hoje ela faz o melhor tratamento guiado por esse time de especialistas, e é isso tudo que o Grupo Oncoclínicas nos dá de acesso. Temos também histórias maravilhosas de pacientes que nós encaminhamos para pesquisa clínica fora do Brasil, nos Estados Unidos, que foram até lá receber o tratamento e conseguiram dar a volta, né, e se recuperar quase que totalmente da doença. E é isso que a gente quer trazer mais e mais para cá. Mas isso só se faz com seriedade, isso só se faz com um trabalho profissional, onde a gente tenha credibilidade, e essa é uma palavra que a gente precisa frisar aqui, credibilidade junto aos colegas, junto aos pacientes. E óbvio, né, nesse tempo todo a gente sabe que vão existir algumas resistências, às vezes as pessoas não querem muito que as coisas mudem, mas devagarinho a gente vai mudando conceitos, vai quebrando paradigmas e vai estabelecendo um trabalho que passa a ser nacional,
mas o mais importante, talvez o mais peculiar nessa história toda, continuando a sede e o controle a partir de junho. E isso é algo realmente assim que é inusitado e chama muita atenção. Porque cada vez que eu vou a Brasília, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para São Paulo, imediatamente a palavra Ijuí aparece. Exatamente. Né? E aí as pessoas querem saber onde fica Ijuí, quantos habitantes tem Ijuí, o que se faz aqui. Então é uma maneira de divulgação da nossa cidade, o que é um motivo de muito orgulho. Dentro da oncologia, no mundo todo onde nós formos, se qualquer cidadão aqui tiver contato com um oncologista dentro ou fora do Brasil, fala que é de Ijuí e fala no Dr. Fábio Franck, que com certeza ele vai te referenciar coisas boas de Ijuí. Ijuí é conhecida mundialmente dentro do mundo científico através da pesquisa clínica e do teu trabalho, Fábio. Tá? Claro, o trabalho é feito por equipe, mas o trabalho que tu liderou aqui, que lidera nesse tempo todo. A semente que foi plantada, que a gente agora vê frutos. Por exemplo, o nosso modelo, eu falei, ele que vai ser replicado dentro do Grupo Oncoclínicas, mas o nosso modelo, desde 2018, ele serve como base no programa de capacitação da Sociedade Brasileira de Oncologia. Nós trazemos oncologistas de todas as regiões do Brasil aqui anualmente para fazer uma capacitação presencial, e esse modelo foi expandido nada mais, nada menos para a Rede DOR, para o ICESP, para quem não conhece, o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, é o maior hospital de câncer da América Latina. Público, né? E público. E o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Então, e a Oncosite. Então, quer dizer, nós estamos um grupo extremamente privilegiado, num modelo que começou aqui, né, que se multiplicou por esses locais via Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, do qual eu também sou diretor desde 2017, ocupando diferentes funções, mas sempre tentando contribuir para a sociedade da melhor maneira possível. Esse é o papel social que a gente deve exercer, não só como médico, mas como cidadão. A gente ter esse comprometimento de sempre buscar mais e melhores alternativas e não ficar acomodado e achando que as coisas têm que cair do céu ou reclamando que as coisas não funcionam. É desafiador, a gente sabe das dificuldades, principalmente de acesso na oncologia, pelos altos custos, mas existem maneiras de nós buscarmos parcerias e trazer atendimento para o paciente. Então, dentro da Oncoclínicas e hoje, se você tiver um plano de saúde, se você tiver uma fonte pagadora, perfeito, você vai ser muito bem atendido. Mas se não tiver, nós vamos buscar uma alternativa para esse paciente para que ele possa receber o melhor tratamento e o mais digno possível em diferentes maneiras. Com essas parcerias privadas, tentando suprir às vezes a ausência desse tratamento que o SUS não consegue dar conta exatamente por grande número de pacientes, por dificuldade de orçamento, e que a gente entende. Mas que isso também não é esquecido, e aí vai o meu braço político, é a possibilidade dentro da sociedade nós podermos trabalhar, né, melhores políticas públicas, a questão do acesso, atualização das tabelas, formação e capacitação de todos os profissionais, enfim. É desafiador, mas é gratificante, e a gente tem avançado muito e vai avançar muito mais nos próximos anos. Muito bem, Fábio. Olha, o que foi muito gratificante para a gente, acho que você fazendo esse resgate histórico, aí como ocorreu esse seu chamado ao Grupo Oncoclínicas, e o Grupo Oncoclínicas, do tamanho que ele é, uma das maiores empresas de capital aberto da Bolsa de Valores, ele ter prestado atenção em Ijuí, ele prestou atenção em você, né? Claro, o trabalho que a gente tem feito dentro do Instituto de Oncologia mostra que é uma clínica qualificada para fazer parte do grupo. Mas eles não teriam passado nem conversado comigo se eu tivesse ali ainda todos os meus dias. Eles queriam a fórmula Fábio Franck de fazer pesquisa clínica. E foi isso que foram as conversas, foram 2 anos de conversas e negociações, e o que nos deixou muito felizes foi essa escolha do grupo, essa decisão do grupo de comprar a tua opinião, de ficar aqui. Ou seja, mais uma vez, você trouxe a direção de um grande grupo de saúde para dentro de Ijuí, porque você passa num cargo de coordenação extremamente estratégico dentro do grupo a partir de Ijuí. Claro, tu tem se deslocado várias vezes a São Paulo, ao Rio, a Belo Horizonte,
mas é a partir de Juí que está baseado ali na sala, no escritório, está montado ali uma estrutura administrativa para o Fábio poder tocar esse trabalho no Brasil inteiro, de Juí. Então, assim, o Grupo Oncoclínicas, ele tem diretores que ficam em Belo Horizonte, ele tem diretores do grupo que ficam no Rio de Janeiro, grande parte do operacional em São Paulo, algumas coisas na Bahia também, né, de coordenação, e de Juí, né, uma das principais coordenações do grupo a partir de Juí. Tudo bem que hoje a teleconferência nos ajuda bastante, né, mas isso nos deixou muito felizes, Fábio, porque não só você está ali perto da gente ainda, sempre, né, e foi uma escolha tua também. E não esquecendo, Aníbal, que a gente não deve nunca se desapegar das raízes e das origens, porque é isso que nos fortalece. É como se fosse uma grande família. É óbvio que o caminho mais fácil seria ter ido embora, morar em São Paulo. Mas também o trabalho aqui ele deu tão certo, nossa estrutura nova, ela ficou tão profissional, muito mais rápido do que a gente poderia imaginar. Ela deu frutos muito rapidamente, que nos dá muito prazer em trabalhar dentro da nossa estrutura. A gente sempre brinca, né, que é o nosso headquarter, a nossa ilha da fantasia, o nosso quartel-general, mas que dali a gente sabe que nossa equipe é fantástica. Para quem não sabe, nós temos mais 3 oncologistas clínicos no grupo: doutora Simone Peixoto, doutora Juliana Almeida e doutor Guilherme Brondani. Os 3 são formados em residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é uma das residências de oncologia mais conceituadas do Brasil. Então, altamente capacitados. Temos a hematologista a doutora Patrícia Eikoff, que tem formação em Curitiba, né, que chegou com todo o gás aí para compor também essa parte de oncohematologia do nosso grupo. Temos uma fellow, para quem não sabe, quase uma residente, né, no 4º ano, que termina a residência de oncologia, ela faz um ano a mais só em pesquisa clínica, do programa de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas, que é aqui em Juí. A sede dela é aqui, ela é de Salvador. De Salvador. Né? Então a gente tem uma baiana aí perdida em Juí. A doutora Virgínia, que eu vou trazer aqui, né? A doutora Virgínia é muito tímida, mas ela vai vir contar a história dela. Assim como vocês conheceram o doutor Vitor, que veio de Minas Gerais, passou um ano aqui em Juí, estudando pesquisa clínica lá na Oncosite, no Instituto de Oncologia. E além disso, o Grupo Oncoclínicas tem também uma peculiaridade, que faz parte do grupo, um grupo de pesquisa baseado em Barcelona, na Espanha, que se chama MedCir, e que ele é especializado em produzir pesquisa clínica, altamente profissional. Então, hoje nós temos todo esse know-how, expertise da Europa, e eles estão abrindo agora também subsidiárias em New Jersey, nos Estados Unidos e na China. Então, a gente vai ter uma pesquisa clínica de acesso global. E isso também nos possibilita que a gente tenha diversas possibilidades de produção científica que vão começar a acontecer, né, a partir de agora, estimulando aí toda uma nova geração de pesquisadores, de pessoas. Então, muita coisa acontecendo, e o importante é que a gente siga sempre focado na questão da qualidade, do respeito e do nosso compromisso com a seriedade, que é o que a gente coloca desde o início do nosso trabalho, o trabalho que eu e o Aníbal assumimos lá atrás. O Aníbal, num período que ele nem sonhava que um dia ele seria oncologista, né, e que hoje brilhantemente já tem a sua carreira desenvolvida aqui, respeitada como oncologista clínico, consolidada já na região e tomando agora, né, proporções nacionais aí através do grupo, porque isso também acaba nos conectando com o mundo, e eu acho que é o que a gente tem de mais valioso hoje. E essa questão do acesso foi fantástico, Fábio. Nas últimas semanas nós temos experimentado isso com os nossos pacientes, com alguns exemplos. Acho que no próximo bloco a gente vai falar mais sobre acessibilidade a protocolos de pesquisa. Lembrando que na pesquisa clínica os tratamentos são gratuitos. São pelo SUS? Não são pelo SUS. São tratamentos gratuitos que eles são financiados por patrocinadores que estão desenvolvendo a medicação, normalmente da indústria farmacêutica. Além dos tratamentos em pesquisa, existem os acessos expandidos, né, onde o paciente recebe a medicação também gratuitamente.
além das linhas que existem aqui na Oncosite, existe também o acesso agora a todo o Brasil, a todo o mundo, através do grupo Oncoclínicas, para que a gente possa buscar sempre o melhor tratamento possível. Quem é que pode ter acesso gratuito? Todo cidadão, independente de ser SUS, ainda mais os pacientes assistidos pelo SUS, porque os pacientes assistidos pelo SUS, eles têm, além de um leque mais curto de tipos de tratamento, o SUS não cobre a maior parte dos tratamentos modernos, eles cobrem os tratamentos mais convencionais de quimioterapia. E com acesso, às vezes, uma coisa que a gente tem falado, né? A questão de genéricos, as pessoas às vezes nos falam, é a mesma coisa, um remédio genérico, um remédio de marca, e a gente vê que não é a mesma coisa, porque a molécula é melhor, é purificada, e o SUS, infelizmente, o que ele tem para poder oferecer para todos é comprar medicações mais baratas, e às vezes com uma qualidade que chega no limite da segurança, né? E esses pacientes que estão em pesquisa clínica, eles recebem o melhor tratamento possível, a melhor marca de medicação. E são atendidos lá dentro do Instituto de Oncologia de Juí, por toda a equipe do Instituto. Vão receber o seu tratamento lá sentadinho na cadeira, ao lado de um paciente privado que está pagando por aquele tratamento. Sem distinção. Sem distinção, com o tratamento até melhor, porque o tratamento da pesquisa clínica ele segue rigorosos passos e tem que seguir todo um ritual de consultas, exames que são feitos a cada ciclo, às vezes exames diários, exames semanais, tudo isso custeado pela pesquisa clínica. Então, nesse próximo bloco a gente vai estar falando sobre isso, sobre o acesso, lembrando que para você que está interessado, não perca o próximo bloco, mas o contato lá do Instituto de Oncologia é 3024 9888. 3024 9888. Se você ou algum familiar tem câncer, algum ente querido, algum amigo tem câncer, entre em contato com o Instituto, que a nossa equipe vai avaliar gratuitamente para você se você tem alguma opção em pesquisa clínica. Principalmente aqueles que ainda não começaram o tratamento ou que o tratamento não está surtindo efeito. Bom, estamos aqui em mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. O pessoal está entrando muito aqui na rede social. Esse programa vai ao vivo no Instagram da Mundial FM, também no YouTube da Mundial FM está ao vivo, e as pessoas estão entrando em contato através das redes sociais @ioi.med, também no WhatsApp aqui da rádio. Eu quero mandar um abraço para o Vandico Garzella, que toda a família Garzella que ouve esse programa e que são aqui companheiros aqui da rádio, estão sempre na audiência. Também o Mauro Gilberto, lá do bairro Assis Brasil, que está na audiência, gostando muito, mandando um abraço aqui para o Dr. Fábio. Um abraço para ele também. A Roselaine, que manda aqui parabéns para esses profissionais, que Deus abençoe muitíssimo. Obrigado, Roselaine. Também tenho que mandar aqui um abraço especial para a Luana e o Emerson, lá do Caseiro Restaurante, que é um dos nossos patrocinadores. A gente vai ao ar aqui pela Mundial com o patrocínio da Rádio Mais Radiologia, radiologia de qualidade, profissionais excepcionais, presente em mais de 7 cidades aqui na região, e o Caseiro Restaurante, lá do Matheus, da Tassi Pompeu, da Luana e do Emerson. A Luana e o Emerson que estão lá diariamente fazendo comida caseira, comida que a família deles come. Comida feita com qualidade, com amor, e é comida saudável. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco então nós vamos falar como é que é esse acesso à pesquisa clínica. Muito bom dia, então estamos voltando aqui para o segundo bloco do Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Sou o Dr. Aníbal Nogueira, esse é um programa aqui da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, aqui da Mundial FM. Estou recebendo hoje o Dr. Fábio Frank, que é diretor aqui da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, também líder nacional de pesquisas clínicas do Grupo Oncoclínicas e presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. Dr. Fábio, que discursou na sessão solene em homenagem
a pesquisa clínica, o Dia Internacional da Pesquisa Clínica no Congresso Nacional, nesta semana agora, no dia 20, na terça-feira, uma grande homenagem. O Dr. Fábio agora no primeiro bloco falou sobre isso, falou sobre a atuação do Grupo Oncoclínicas, o que ele está fazendo, levando a experiência de Juí para o mundo todo através do grupo, né? O Grupo Oncoclínicas, que é um dos maiores grupos de oncologia do mundo, o maior aqui da América Latina, com mais de 150 clínicas. O Dr. Fábio também falou sobre a importância da pesquisa clínica no acesso a tratamentos, e nesse bloco nós vamos falar bem sobre isso, sobre acesso à pesquisa clínica, como funciona, o que é a pesquisa clínica, né? E como isso pode beneficiar você que está aí nos ouvindo, né? Quero mandar aqui um abraço para o Robson e para a Cláudia Legonde, né, da Legonde Arquitetura e Engenharia, que estão aqui nos ouvindo. Um abraço para eles aí, queridos amigos. Mandaram aqui. Há várias mensagens vindo aqui para o Instagram e para o WhatsApp da rádio, e ao final a gente vai estar repassando algumas perguntas, Fábio. Mas começando o que é pesquisa clínica. Todo teste que se faz de um novo tratamento ou de um novo dispositivo, um novo aparelho, tudo tem que passar por um ambiente rigoroso para a gente poder cientificamente comprovar que aquilo é eficaz, né? É o que acontece, por exemplo, ao contrário, quando a gente faz tratamentos alternativos. Pessoas acham que aquilo pode funcionar, mas não basta funcionar apenas num paciente, ou ter um caso esporádico de que aquilo funcionou. A gente tem que mostrar que aquele tratamento, ele, num grande número de pacientes, milhares de pacientes, ele realmente é benéfico, ele é eficaz, e ele é seguro também. Então, num ambiente de um teste, de uma pesquisa, nós vamos controlar, os dados de eficácia do tratamento e também os seus efeitos colaterais, para ver se não existe nenhum efeito colateral grave. Então, quando você compra um medicamento na farmácia ou recebe um medicamento, você sabe que ele já passou por esses testes em seres humanos, começam em laboratório e aí depois são testados em seres humanos até que a gente tenha essa comprovação da sua eficácia. Isso é publicado em revistas científicas sérias e só depois dessa publicação ele é submetido para aprovação para os órgãos regulatórios como a Anvisa ou o FDA americano, que vão então possibilitar a comercialização desses tratamentos. Quando você lê a bula, todas aquelas informações da bula é um trabalho que a nossa equipe faz. E qualquer efeito colateral durante o tratamento ele é apontado, e se existir algum efeito colateral que seja muito grave, esse medicamento pode ser descontinuado e aquela pesquisa pode ser interrompida quando a gente acha algo que não estava dentro daquilo que a gente imaginava, ou se não apresenta uma eficácia, né, conforme nós programávamos. Então existem testes sim que são negativos, mas a grande maioria dos testes que chega até a nós aqui já são de drogas que passaram por testes preliminares nos Estados Unidos e na Europa e que vão agora para o teste final, que exige que ele seja testado em toda a população ao redor do mundo. E o Brasil é um país particularmente interessante para isso, porque nós temos uma diversidade étnica e uma miscigenação muito grande. Por exemplo, pode acontecer de um remédio funcionar mais na população asiática do que na população ocidental. Pode acontecer de um remédio funcionar mais na população negra do que na população branca. Então, poder testar isso numa população diversa como a nossa facilita muito e nos dá dados robustos, ou seja, eu não estou tomando um remédio só testado na população europeia, mas foi testado aqui no Brasil e se mostra que, e às vezes a gente se surpreende, um remédio funciona mais ou menos aqui na nossa população do que na população da Europa, por exemplo. Então é muito importante a gente testar isso. Qual é o grande problema? Esses testes custam muito caro. Para vocês terem uma ideia, o teste de um medicamento, desde o início até ele ser comercializado, pode custar $1 bilhão. E até por uma questão de responsabilidade social, isso é um investimento de risco e nós não podemos utilizar dinheiro público para fazer isso. Talvez alguns países, como os Estados Unidos, tenham essa capacidade de investimento, mas ela também é limitada. Então, o que se faz? Se coloca esse
esse investimento e esse risco para o que a gente chama de patrocinadores, que são a indústria farmacêutica, que investe nesse desenvolvimento. De cada 5 mil moléculas, uma acaba chegando à aprovação final. Então, tudo que você ouve falar aí, graviola, aveloz, babosa, amaranto, melão azedo de São Caetano... Tudo já foi testado. Tudo já foi testado e não mostrou eficácia e por isso não virou um remédio. Temos algumas plantas, por exemplo, tem um remédio chamado Vinorelbine, que é feito de uma planta de Madagascar. Eu tive a felicidade de conhecer o laboratório Pierre Fabre, que produz isso na França, e para minha surpresa, eles têm um jardim botânico. Toda e qualquer planta que se fale no mundo que possa funcionar contra câncer, eles plantam lá e testam. E aí, se nesses testes preliminares ele não matar as células de câncer no laboratório, nem vai adiante para se testar isso em seres humanos. Então, ninguém aqui está para brincadeira. Ele é um mercado muito sério e muito competitivo. Então, quando se faz todo esse investimento, obviamente que qual é a combinação com os governos? Que o laboratório depois possa ter, né, o retorno desse investimento e com uma margem de lucro. Mas só lembrando do Vinorelbine, né, do Navelbine, precisa de 1 tonelada. Precisa de 2 toneladas do extrato seco para produzir uma dose. 2 toneladas a gente dá uma sala grande, não tem como. Então, eu acho que um chá vai fazer o mesmo efeito, mas quanto eu tenho que tomar desse chá? É um balde, uma piscina, né? Um rio inteiro. Então é feito um extrato e sintético, e isso, vocês imaginam, 2 toneladas de extrato seco para produzir uma dose. Isso só pode ser feito numa indústria, né? E num teste, num ambiente bem controlado. E é exatamente por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com receita de vizinho, e a gente vai falar mais disso. Então a pesquisa tem esse cenário. Por isso que os remédios eles ainda são tão caros. Todos devem ter acompanhado que existem algumas doenças raras que agora passam a ter remédio, mas que custa às vezes 10 milhões de reais uma dose, né? E os pacientes entram na justiça para conseguir isso, porque às vezes nem os planos de saúde querem pagar. Por que é tão caro? Porque se fazem mais pesquisas para doenças mais comuns. Por quê? Porque você vai ter um mercado consumidor maior depois. Então eu tenho um alto investimento, mas eu consigo recuperar esse investimento rapidamente. No caso das doenças raras, não eram feitos testes e pesquisas porque você não tinha um mercado muito grande. Então não existia interesse em desenvolver isso. Agora, por um compromisso social, então se fez esse acordo. Estão se fazendo mais pesquisas para isso, e isso é muito louvável, né? Porque nós estamos falando aqui muitas vezes de crianças com síndromes genéticas que precisam de um tratamento que melhora muito a vida delas, só que acabam tendo um custo muito alto, porque obviamente, né, é um negócio, e a indústria que investir nisso vai querer pelo menos recuperar o investimento que ela tem para pesquisa, desenvolvimento e a produção posterior. Então, dentro desse mercado, a gente tem que entender que existe uma competição. Existem vários laboratórios pesquisando a mesma molécula. Quem chegar primeiro e quem lançar primeiro conquista esse mercado. Vou dar um exemplo bem prático: a vacina para Covid. A gente tinha várias vacinas, né, sendo desenvolvidas. Era da Pfizer, era da AstraZeneca, era a vacina Coronavax, né, que era a vacina chinesa. E aí qual que acabou se despontando mais? Foi a vacina da Pfizer. Por quê? Porque ela se mostrou mais eficaz, ela desenvolveu resultados mais rápidos e ela tinha também uma condição de distribuição e de produção mais acelerada que as demais. Então a capacidade de distribuição global ela foi muito maior, mas eu, por exemplo, eu acho que a AstraZeneca, tomei Pfizer, tomei de tudo, que vinha. Não virei crocodilo, tô bem. Exatamente. Não infartei. Ninguém morreu, né? Tá todo mundo bem, saudável aqui, podendo viver normalmente. Esse é o papel da pesquisa. E vejam, isso é dentro do ambiente controlado. Por quê? E aqui um parênteses. Na Segunda Guerra Mundial, tivemos histórias tristes que os nazistas utilizaram judeus e prisioneiros como cobaias. E isso nos gerou um dilema ético e moral muito grave. E um episódio famoso também nos Estados Unidos, que na população negra
foi se usado placebo para tratar sífilis numa população. Eles sabiam que era um placebo, mas não falaram para as pessoas, porque eles queriam avaliar os efeitos e as consequências da sífilis num ser humano. Então, durante muitos anos, eles negaram o tratamento. Isso gerou, então, hoje, o que a gente chama de código de ética moderno. Então, nada mais pode ser feito sem a aprovação por um comitê de ética que é formado por pessoas da comunidade e que tem o conhecimento e o poder de aprovar ou de recusar. Então, dentro disso, hoje, os protocolos de ética para pesquisa em seres humanos são extremamente rigorosos. Notamos que em 2013 havia um grande problema de regulamentação e de acesso. Por quê? Porque aí é muito importante ter essa aprovação ética e até aprovação sanitária de importação por parte da Anvisa, mas isso demorava muito. E aí as pesquisas não chegavam no Brasil porque essa aprovação ficava numa fila e aquele negócio não andava nunca, e finalmente, quando era aprovado, o estudo já tinha terminado no resto do mundo. Aí que surgiu a proposta de um projeto de lei, que agora virou a lei 14874 de 2024, que é a nossa, em homenagem ao nosso querido paciente Afonso Haas, que fez o contato com a senadora na época, e que hoje regulamenta isso, estabelecendo prazos de maior agilidade para esse tipo de aprovação. Então, todo esse ambiente ele é extremamente controlado. E a grande questão é, então eu tenho aqui muitos pacientes com câncer todos os anos no Brasil, mais de 800 mil casos por ano. Só o grupo Oncoclínicas, Aníbal, vai atender 50 mil casos novos por ano, só o nosso grupo. 70% depende do SUS, ou seja, 70% não vai ter acesso aos melhores tratamentos. Eu tenho um investimento bilionário, que pode chegar a 300 bilhões de dólares por ano, que ele é feito no mundo. Para qual país isso vai, depende do interesse do país, da capacidade do país, do número de pesquisadores, de estruturas como a nossa. Então a gente quer atrair mais esse tipo de investimento. E qual é o benefício para o paciente? É que a nossa regulamentação coloca que se o paciente entrar para uma pesquisa, no momento que ele assinar um termo de consentimento, tudo é gratuito. Tudo é gratuito, ele não paga absolutamente mais nada. Ele recebe a consulta médica, a realização dos exames, o reembolso das suas despesas, todo o tratamento de forma gratuita. Então o paciente SUS pode participar? Óbvio que pode, porque a gente tira ele dentro do sistema momentaneamente, ele recebe o melhor tratamento como se fosse um paciente privado, eu desonero o SUS, porque o SUS passa a não gastar mais com aquilo, eu abro espaço para outros pacientes e obviamente que depois que termina a pesquisa, se ele vai ter que voltar para o lugar de origem dele, nós mesmos nos encarregamos de fazer essa referência para que ele volte ao sistema e ao tratamento sem atraso, né? Porque o acesso ao SUS é um acesso... E garantindo também que ele permaneça no seu acompanhamento no SUS, que é essencial para a sua referência. Claro, e nós escutamos muitas falácias, muitas bobagens nos últimos anos, que o paciente que viesse tratar com a gente depois não poderia retornar para o SUS. Isso é uma grande bobagem, porque sim, é um direito gratuito e universal. Né? Qualquer um pode ir na delegacia de polícia, até se quiser, se for vetado, está sendo negado, ele é acesso garantido pela Constituição e pela lei. E a gente faz questão de ter contato com o médico do SUS, fazemos questão de mandar relatório. E nós estamos extremamente à vontade nessa história. Eu fui gestor de um serviço do SUS durante 21 anos, o Aníbal trabalhou comigo dentro desse serviço 15 anos. Então nós conhecemos todas as secretarias de saúde, nós conhecemos as pessoas que fazem esse encaminhamento. Eu fui responsável durante muitos anos pela triagem desses pacientes do SUS, auxiliando a Coordenadoria Regional de Saúde. Então, se alguém conhece quais são os caminhos do SUS e como isso pode ser feito, somos nós. Sem falar agora na minha posição de diretor da SBOC, onde eu tenho, então, também acesso a todo o alto escalão e a todas as políticas de acesso público que a gente tem. Então, pesquisa clínica salva vidas. Por quê? Porque ela possibilita para os pacientes acesso a terapias inovadoras e que são oferecidas de forma gratuita. E lembrando, então, mais uma vez, muitas pessoas perguntam, mas
eu estou pelo SUS, eu não tenho plano de saúde, não tenho condições financeiras, eu posso ir até a Oncoclínicas e eu ir até a Oncosite para ver se eu posso participar de um estudo? Claro que sim. Acho importante, né, Aníbal, repetir mais uma vez aí o nosso telefone. 3024 9888. Se você quer participar, quer avaliar sobre um protocolo de pesquisa, entre em contato no 3024 9888 ou pelas nossas redes sociais, @ioi.med. Uma equipe de médicos pesquisadores vai te contactar de volta, os pesquisadores vão ver seus exames e vão marcar uma conversa contigo, uma consulta, para avaliar se há algum protocolo de pesquisa que possa te atender. Basta ter os exames e, lembrando, pode ser paciente não só de Juí, mas de qualquer cidade aí. Do SUS ou de convênio, porque os convênios também têm suas limitações. E claro, e a gente acaba também, obviamente, atendendo esses pacientes que têm convênio, que aí também desonera o próprio convênio, né? Claro, isso tem sido... Então, também isso é algo que precisa se citar. A lei ela é universal, é para todos. E tem dado esperança, porque existem tratamentos, isso é uma coisa que a gente tem que colocar, que ainda não chegaram ao Brasil, só chegaram através da pesquisa clínica, e nem se o paciente tivesse dinheiro para importar esse tratamento, são tratamentos que custam centenas de milhares de reais aí por dose, e às vezes o paciente tem que fazer isso a cada 21 dias, e às vezes tem que fazer pela vida toda. E o paciente de convênio ou particular não vai ter acesso. E nós temos casos, né? Vou citar o Davi Coimbra, que foi teu paciente, o escritor finado. Foi encaminhado para Boston e fez o tratamento todo lá. A Lourdes, que é uma paciente que foi para Miami, né, e recebeu todo o tratamento gratuito nos Estados Unidos, até com custeio de despesas e passagem. Eu tenho uma paciente agora que ela tem câncer de pulmão e a gente encaminhou ela para o tratamento no Hospital Moinhos de Vento, que aliás é parceiro, entre tantas coisas. Esqueci de colocar também, eu sou pesquisador, né, dentro do Hospital Moinhos de Vento, com alguns protocolos de pesquisa. Então ela me dizia, doutor Fábio, mas eu vou porque o Moinhos é considerado, se não o melhor, um dos melhores hospitais do Rio Grande do Sul e do Brasil. E aí eu vou ir para o Moinhos de Vento ser atendida, se vai sim, mas e quanto vai me custar isso? Não, absolutamente nada. Então ela vai até o Moinhos e é atendida com o que existe de melhor, sem custos, né? E isso para nós, assim, como médicos, como cuidadores de pessoas que nos procuram, às vezes em situações bem difíceis, é extremamente gratificante, porque a gente sente aí o quanto a gente pode contribuir para tentar melhorar a vida dessas pessoas, que no final é o nosso objetivo como médico e como profissional. Na Oncosite, se vocês entrarem no site www.oncosite.com.br, vocês vão encontrar um aplicativo. Esse aplicativo, ele na verdade é para profissionais de saúde, onde ele tem todas as linhas de pesquisa e os protocolos que temos aqui. Mas só para citar, tem protocolo de pesquisa para tratamento de câncer de cabeça e pescoço, para tumores gástricos, tá? Para melanoma, 2 protocolos para melanoma. Claro que tem critérios para entrar, né? Para pulmão, tá? Nós temos 6 protocolos para pulmão, 6 protocolos abertos para pulmão, para tipos diferentes de câncer de pulmão, para câncer coloretal, para um tipo raro de câncer coloretal, que tem mutação do Carras G12C, em primeira linha. Então, se você conhecer alguém, claro, se você for médico e conhecer alguém também que tenha essa mutação ao diagnóstico, tem para tratamento em primeira linha. E temos e até o final do ano a gente deve abrir no mínimo mais 20 estudos novos aí para outros diferentes tipos de câncer. Então câncer de mama, né? A dica se você precisar do nosso auxílio, tem diagnóstico de câncer, entre em contato com a gente, agende uma avaliação, nós avaliamos o caso e a gente vai tentar encaminhar isso da melhor maneira possível, podendo tratar com a gente ou podendo encaminhar também para outro centro de pesquisa do grupo e da rede. Do grupo da rede no Brasil e no mundo. Tá? Fábio, excelente, né? Nós estamos aqui chegando perto do final do tempo, muita gente participando, tá? Quero mandar um abraço para a doutora Thaís Maas, que está nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp. A Thaís Maas, que trabalha na rede pública aí há bastante tempo. Abraço, querida. Especialista em saúde da família, nossa amiga de longa data. O Norberto Caetano, em Cruz Alta, na escuta do programa. Atualmente estou fazendo tratamento com quimioterapia por causa de um câncer de intestino lá em Cruz Alta. Graças a Deus, tudo indo muito bem.
mandando um abraço, Fábio. E força, querido, vai dar tudo certo. Acredite na ciência e acredite nos médicos. E o Norberto pergunta se para o doutor Aníbal, se nós, o Flávio o Flávio Rangel, Crazy, o Flávio pergunta se nós atendemos IP na clínica. Sim, nós atendemos a todos os convênios no IOI, né? Atendemos IP, tratamos IP. Sim. Né? E a Roselaine, que antes mandou um abraço aqui, ela fala que o Fábio já respondeu, né? Que muitas pessoas falam que existe remédio que cura o câncer, mas que não divulgam porque perderão financeiramente. Laboratório, isso é verídico? Falamos que não é verídico, é um dos grandes mitos. Os lucros... Teve um remédio para câncer que se mostrou extremamente inovador de imunoterapia, o remédio se chama Pembrolizumab, que é a maior receita de vendas da história da indústria farmacêutica em todo o mundo. E isso que é um remédio que já mostrou uma capacidade alta de tratar e curar vários tipos de câncer. Então, o importante é lembrar, nunca vai existir um remédio único que vai tratar todos os tipos de câncer. Porque dentro da palavra câncer existem mais de 100 tipos de doenças. Doenças e subvariações que passam dos milhares. Né? Então, a gente não pode cair nessa ilusão. E obviamente que, né, se existisse isso, ele já estaria sendo vendendo e certamente a indústria farmacêutica estaria lucrando muito mais, né? Então não caia nessa ilusão aí, porque e lembrando, nós vamos viver mais a quanto mais o tempo passar, as pessoas chegam facilmente aos 90 anos. Então, no futuro, você vai se tratar de um câncer, ficar curado e você vai viver tanto tempo que vai poder desenvolver um segundo ou um terceiro. Por quê? Porque a gente vai conseguir tratar o câncer. Mas a prevenção, ela depende de cada um de nós, pelos seus hábitos, pelo seu estilo de vida, pela sua condição genética, né? Então, lembrando sempre isso, né? Prevenção também sempre... em primeiro lugar aqui, para que a gente não chegue a números alarmantes e que a gente possa viver melhor. Claro, né? A gente tem trabalhado muito prevenção. A gente sempre fala, Fábio, quando o paciente chega e fala, mas ouvi dizer que tem uma pílula tal que vai curar o câncer. Câncer não é uma única doença, cânceres são centenas de milhares de doenças completamente diferentes. Um câncer de bexiga é completamente diferente de um câncer de mama, um câncer de rim é completamente diferente de um câncer de pulmão. O melanoma é completamente diferente de um câncer de intestino, com tratamentos distintos. Vocês sempre veem que alguém fez radioterapia, outro não fez, outro tomou comprimido, outro fez químio semanal, outro fez químio mensal, outro fez 4 sessões, outro fez 18 sessões. É muito difícil, às vezes, com a mesma doença, a gente usar o mesmo tratamento. E para isso nós debatemos, estudamos muito, a gente debate entre a gente para se tratar os pacientes e entramos em discussões clínicas com grandes especialistas no mundo, que são os nossos rounds, que agora nós temos acesso aos maiores especialistas do mundo, como o Dr. Fábio disse, lá do Dana-Farber, lá nos Estados Unidos. A gente faz todo esse trabalho para poder tratar o paciente da melhor forma. Então, se fosse fácil, não seria difícil. O dia que nós acharmos algo que cure o câncer e seja extremamente rápido, fácil e barato, haverão filas quilométricas ao redor da nossa quadra, lá no IOI, para tratar pessoas. Então, essa é uma e sempre estão das lendas mais antigas, né? E sempre estão surgindo novas doenças, né? Exatamente pela mudança dos hábitos de comportamento da população. Por isso que a ciência é tão importante, porque ela vai também avançando na descoberta das causas para que a gente possa eliminar. Um exemplo clássico é alguns tipos de câncer produzidos pelo HPV, como câncer de colo de útero, câncer anal, câncer de garganta. Hoje, se a gente vacinar as nossas crianças, a gente vai estar evitando que elas tenham um câncer no futuro. Então, isso é uma descoberta científica de grande valor. Precisamos acreditar nisso e entender mais como a nossa população vem vivendo, né, quais são as características próprias dela. A genética vai nos ajudar muito no futuro também a entender melhor isso e a diagnosticar de uma maneira mais precoce, mas o câncer ainda vai continuar existindo durante muito tempo.
Muito bem, grande programa. Fábio, obrigado pela tua presença hoje aqui, participação maciça do público, mandando perguntas, interagindo. O Dr. Fábio Frank, um expoente da pesquisa clínica, um dos grandes oncologistas do Brasil. Eu tenho a honra de poder ter trabalhado com ele toda a minha carreira, de estar por perto aqui, de ter ele para trocar ideias todos os dias, para a gente discutir até a própria vida juntos aí. Ter um grande parceiro de vida, de ter você aqui em Ijuí, né? O Dr. Fábio é um ijuiense que me transformou em ijuiense também. Falamos hoje no programa, então, sobre a participação do Dr. Fábio no Congresso Nacional como orador na sessão solene em homenagem à pesquisa clínica no último dia 20, na terça-feira. E vamos ter que voltar aqui para falar sobre o Congresso Americano de Oncologia Clínica, que é o maior congresso de oncologia do mundo. Tu tá indo agora. Vai ser semana que vem, então aguardem que teremos novidades. E já tem publicação tua que saiu e está para ser aprovada, que eu ontem recebi essa informação, que acabou de ser publicada. É muito difícil uma publicação tão recente entrar no Congresso, mas parece que vem a aprovação para ser apresentada no Congresso. Aí se prepara que você vai ter trabalho. Então o Dr. Fábio está indo para o Congresso americano agora na semana que vem, bastante corrido, está em preparação para a viagem, aí teve hoje aí com a gente conversando. E acho que o principal recado dessa conversa existe a pesquisa clínica é segura, é de tecnologia, acesso incrível através do Instituto de Oncologia de Juí. Se você tem câncer, se alguém na tua família tem, não deixe de nos contactar e nos procurar. Você é muito bem-vindo e principalmente você é muito importante para nós. Isso aí, 3024-9888, e tire suas dúvidas, que nós vamos tentar escolher o melhor tratamento possível para você. Tá? Muito obrigado a todos aqui que nos acompanharam. Dr. Fábio, suas... Obrigado, Aníbal. Dizer também que sempre é um prazer estar aqui contigo. Você é um irmão, né, que a vida me trouxe e que também preciso ser muito grato. Se não fosse todo o apoio, toda a amizade, nas horas difíceis, nas horas de comemoração, a gente não teria chegado onde a gente chegou. E só se chega a esse ponto quando você tem o apoio da família, quando você tem amigos e companheiros abnegados, pessoas que acreditam no mesmo sonho, na mesma loucura. E quando a gente ousou construir o sonho do Instituto de Oncologia de Juí, né, poucos acreditavam que isso poderia dar tão certo em tão pouco tempo. E agora a nossa incorporação aí ao Grupo Oncoclínicas vem a premiar todo esse trabalho, que é um trabalho muito do Dr. Aníbal, né? Ele, para que eu possa fazer todas essas viagens, essas loucuras, ele fica aqui cuidando de tudo, cuidando da parte administrativa, do atendimento direto dos pacientes, do cuidado da equipe, da administração dos nossos pacientes no Hospital Unimed, que é o nosso hospital parceiro e de retaguarda. Enfim, e só se consegue um grande trabalho quando você tem pessoas abnegadas que acreditam no mesmo sonho. E lembrando que o nosso principal objetivo é tratar bem os nossos pacientes e a nossa população. Por isso, população de Juí da região, vocês são sempre bem-vindos e vocês são o motivo da nossa existência. Muito bem, eu quero agradecer a toda a equipe, a Drica Moraes, que é jornalista, está aqui com a gente, a Dayana, que está aqui nas técnicas, nos colaborando desde manhã, a toda a equipe aqui da Mundial, ao João que está ali gravando nossas imagens, transmitindo, ao Bonamigo, a toda a família do Bonamigo, que proporciona esse espaço de discussão em saúde tão bom aí para a população de Juí. Para você que acompanhou, que perdeu o começo, ou que quer ver de novo esse programa, ele já está disponível no canal do YouTube da Mundial FM. Vai ficar lá, pode ver e rever. A partir de segunda-feira nós temos ele editado no canal do Simple Talk, lá no YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Juí, com recortes nas nossas redes sociais ioi.med. Esse é um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e aqui da Mundial FM, é claro. Um bom sábado a vocês, excelente final de semana, com uma chuvinha hoje, né? Vamos curtir o comecinho do frio. Deus abençoe a todos e continuem na Mundial FM, que tem muita coisa boa por aí.